Olá pessoal, meu nome é Matheus Franco, sou professor formador dessa disciplina e vamos fazer uma pequena videoaula aqui só para a gente poder sanar algumas dúvidas de como criar um diagrama de sequência dentro do StarOML. Então, dentro do conteúdo da semana 5 aí, a gente tinha um problema para a gente poder trabalhar, que é para a gente poder criar um diagrama de sequência para poder representar a matrícula de um aluno dentro de um sistema acadêmico. E esse aluno ele deve realizar o login para que ele consiga se matricular no curso. Então, esse login tem que ser ok para que ele consiga acessar o sistema. Uma vez o sistema acessado, dentro da sequência de interações entre os objetos que a gente vai ter aí, caso tenha vaga, ele vai conseguir se cadastrar no curso e isso vai ter que ser enviado para a impressora. E caso não tenha vaga, isso vai ter que ser retornado. Então, analisando esse problema aí, a gente consegue identificar 3 objetos, 3 classes aí. Basicamente, a gente vai ter o objeto aluno, o objeto sistema e o objeto impressora. Agora, vamos lá para o StarOML para a gente ver como que a gente faz essa criação. Então, dentro do ambiente do StarOML que a gente está visualizando aqui, vamos criar um novo projeto. File, New Project. Dentro desse novo projeto aqui que a gente criou, então a gente vai definir um novo pacote aqui para a gente definir qual que é o tipo de diagrama que a gente vai trabalhar. Então vou clicar com o botão direito aqui dentro do meu Model Explorer e vir Add e criar um novo pacote aqui. Dentro desse pacote eu posso ter um conjunto de diagramas para resolver um determinado problema, para realizar a modelagem de um dado problema. Então vou criar um pacote aqui de exemplo. Dentro desse pacote que eu criei, eu vou clicar com o botão direito nele e adicionar novo diagrama. No caso, a gente quer um diagrama de sequência. Então, vou selecionar o diagrama de sequência aqui. Uma vez com o diagrama de sequência selecionado, eu vou dar um nome para esse diagrama aqui. Então, vou dar o nome de acadêmico. Então, criado o meu diagrama de sequência aqui, eu tenho um ambiente para poder inserir os meus objetos. Então, os meus objetos aqui, a gente vai representar ele a partir desse objeto que a gente tem aqui dentro da nossa toolbox de sequência. Então, os objetos a gente pode pensar nele, se for objetos externos ao sistema, então a gente passa a pensar como aqueles stickmans, mas aqui a gente vai representar tudo baseado em objetos, tanto aluno, quanto sistema, como impressora. E isso está correto dentro de um diagrama de sequência. Aqui a gente pode ver algumas abordagens diferentes aí. Então, vou pegar o meu objeto aqui dentro da minha toolbox, clicar nele e colocar um primeiro objeto. Então, o primeiro objeto que a gente conseguiu identificar aí é que a gente vai ter um aluno que vai interagir com o sistema. Então, vou ter um objeto aluno, criei o meu objeto aluno e a gente vê que é traçada aqui como se fosse uma linha do tempo. Essa linha do tempo ela vai servir para a gente transitar as mensagens, as interações que vão ocorrer entre os objetos. Vou ter um segundo objeto aqui que eu vou inserir, que vai ser o meu objeto sistema, que é o meu sistema acadêmico. Então, vou alinhar ele aqui, só posicionar ele para que ele fique mais adequado. Então, certo, então agora eu tenho o que? O meu objeto aluno e o objeto sistema, e a gente vê que a gente tem essa linha do tempo, que é o que o diagrama de sequência faz realmente. E a gente falou que tem impressora envolvido aí, que é um terceiro objeto que a gente vai ter. Então, vamos inserir o nosso terceiro objeto aí, que vai ser a impressora. A impressora ela vai servir que no final do meu processo aqui, que foi solicitado para vocês realizarem a modelagem, ela vai servir para poder realizar a impressão do relatório final. Então, vai ser a chamada aí de um método e a gente pode passar a descrição do que ocorreu nessa chamada do método. Então, a primeira coisa que acontece é o quê? O aluno ele tem que realizar o login. Então, aqui a gente vai utilizar a setinha aqui, ó, que a gente vai utilizar o básico mesmo do diagrama de sequência para resolver esse problema, que é aqui que é estímulos. O estímulos aqui é a iteração. Qual iteração vai se dar entre esses objetos? Então, vou pegar aqui a setinha, que é o estímulos, que é essa iteração, e vou gerar essa interação do objeto aluno para o objeto sistema. E qual que vai ser essa iteração? A iteração, como vocês já viram no diagrama de sequência, isso pode ser uma interação através de a chamada de um método ou uma interação através de uma descrição de algo que pode ocorrer, uma comunicação normal do sistema. Basicamente, a gente vai chamar um método aqui, esse método vai ser o login, ou seja,
O objeto aluno vai realizar login dentro do sistema. Dentro o objeto aluno, que no caso que a gente pode identificar como um ator, fazendo relação lá com caso de uso, vai interagir com o meu objeto login. E se eu clicar aqui, ó, depois que isso passou a funcionar, eu vejo que já é criado automaticamente. Coloco aqui, que ó, é a minha primeira iteração que eu estou tendo de login do objeto aluno como objeto sistema. Isso dentro da nossa linha de tempo aqui. E isso vai poder ocorrer o quê? Depois desse login, eu vou ter o quê? Vou ter um retorno. O sistema ele vai retornar alguma coisa aqui para o meu objeto aluno. Esse alguma coisa é o quê? Se o login deu certo ou não. Então, se deu certo, ele vai retornar o quê? Uma mensagem de acesso ao sistema. Então, ele vai retornar uma mensagem. Essa mensagem vai falar se deu certo o acesso ou não. Se deu certo esse acesso aqui, essa mensagem aqui, que é o meu acesso ao sistema, a próxima coisa que vai ocorrer dentro da linha do tempo, vai ser possível ocorrer dentro desse problema que a gente está modelando aqui, é que o aluno, o objeto aluno, ele vai tentar realizar a matrícula dentro do sistema. Então, eu vou ter aqui um novo estímulo, que o objeto aluno vai tentar realizar a matrícula dentro do objeto sistema aqui. Então, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar realizar a matrícula no meu sistema. Então, a gente vai fazer a chamada de um método aí, de algo que seja responsável por realizar a matrícula. Então, a gente já vê aqui também, na linha do tempo, a gente começa a enxergar o quê? Qual que é a interação entre os objetos do meu sistema? Então, eu tenho um aluno, que ele vai fazer login, o meu sistema vai devolver uma mensagem, depois dessa mensagem, o aluno vai tentar realizar a matrícula. E o sistema, o que ele vai retornar? Ele pode retornar duas coisas. Ele pode retornar que a turma está cheia, que não conseguiu realizar a matrícula e uma mensagem adicional aí. Então, depois da solicitação da matrícula, o meu sistema ele pode retornar, por exemplo, um método aí que vai servir para informar que a turma está cheia, que vai ser uma mensagem, um retorno aí que vai ser tratado. E só para a gente entender melhor, além do retorno de um método, a gente pode colocar uma descrição desse retorno também. Então aqui dentro da nossa toolbox aqui, eu tenho a parte de anotações aqui, eu posso colocar um text, por exemplo. Eu vou colocar um text aqui dentro dessa iteração que está ocorrendo, e esse text ele vai ser uma descrição. Então esse turma cheia quer dizer o quê? Que não tem vaga para poder trabalhar no meu sistema. Então, além do que a gente tem aí, que é o retorno normal dessa iteração, eu posso colocar uma descrição melhor, para o meu diagrama ficar mais claro em alguns casos aí. Então, ele pode retornar turma cheia. Se por acaso não retornou turma cheia, quer dizer que ele foi matriculado. Se ele foi matriculado, vai ter que ter uma interação entre quem? Entre o sistema e a impressora. Então, a gente vai voltar aqui na nossa toolbox de diagrama de sequência e criar uma interação. Ou seja, um estímulo. Então, depois aqui, se por acaso ele não retornou que a turma está cheia, ele está continuando aqui na linha do tempo, reparem que aqui a gente não está trabalhando como se fosse um diagrama de atividades, como um fluxograma, fazendo testes lógicos. Aqui a gente somente está testando as iterações. Se deu certo aqui, vai ser enviado o quê? Uma interação do sistema para a impressora. Essa interação vai ser o quê? Emite relatório. Então, esse emite relatório aqui, ele emitiu o relatório por quê? Porque houve uma vaga. E se quiser, a gente poderia colocar uma outra descrição aqui. Se ele emitiu o relatório, o que o sistema vai devolver aqui para o aluno? Que a matrícula foi realizada com sucesso. Então, eu vou pegar aqui mais uma setinha de estímulo, que é a nossa iteração. Então, eu vou pegar aqui do meu sistema. Desculpe aqui. Vou pegar meu estímulo e vou interagir entre o meu sistema e o meu aluno. E essa interação vai ser o quê? Uma mensagem falando que o aluno está matriculado, uma descrição de algo que ocorreu. Reparem que isso aqui funciona como uma linha do tempo. Então, a gente tem todos os nossos objetos apresentados aqui, e como foi realizada a interação entre os objetos. Então, todos os objetos que vocês forem modelar no diagrama de sequência, aí vocês podem representar simplesmente como
o objeto, que é o componente que a gente tem aqui dentro da nossa toolbox. E a gente consegue visualizar a sequência. Então, o que o diagrama de sequência nos mostra? Ele nos mostra qual que é a iteração, ou seja, qual que é, como é realizada a comunicação e qual comunicação é realizada entre os objetos. Pessoal, é isso, espero que eu tenha ajudado e um bom trabalho para vocês.